Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora de Pit Stop. Hora de contar a vocês as minhas experiências com algumas das minhas últimas leituras. Bora lá! Novos autores, reencontros com autores queridos, alguns hypes que não deram tão certo assim. Vou passar as minhas experiências, as minhas percepções completamente pessoais sobre 4 livros e um mangá. Vocês podem encontrar todos os livros mencionados no box de descrição, assim como minhas redes sociais literárias, scoob.com.br, goodreads.com. Antes de começarmos, seguindo as delongas programadas, peço para vocês deixarem aquele likezão maroto para ajudar na divulgação. Se caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e não perca o que vem por aí. Nos comentários quero saber de vocês quais foram as suas últimas leituras e quais foram as experiências. Eu tô sempre de olho, sempre buscando boas dicas vindas de vocês. E esse é o fim das delongas e do papo furado. Vamos pro que interessa. Vou falar um pouco sobre uma das minhas grandes surpresas do primeiro trimestre, o horror poético Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury. Ele foi inicialmente idealizado como um roteiro de cinema que não deu certo, foi um flop, aí o autor tinha colocado muito gás, mas acabou não rolando, e ele, sem esmorecer, trabalhou por 5 anos e transformou essa obra num romance. Para demonstrar também o poder da perseverança, o Algo Sinistro Por Aí virou a adaptação que ele tinha a ideia inicial, olha só. E aqui a gente acompanha a história de um parque de diversões, um circo itinerante que chega numa pequena cidade dos Estados Unidos e acaba mexendo muito com a vida dos habitantes de lá. E ávidos por uma aventura, os amigos de infância Will e Jim vão atrás, tentam mergulhar em quais são os segredos de algumas atrações bem malignas. A minha experiência com Algo Sinistro Vem Por Aí foi muito positiva, galera. Com certeza também, como muitos leitores que vi por aí, tive um começo bem conturbado, principalmente por conta da narrativa bem poética, bem lírica. E eu sei que isso acontece muito com vocês, leitores, também. A gente pega um livro novo e a gente precisa ver qual é a dele. Então, no primeiro capítulo é sempre uma experiência. Como é a narrativa? É muito poética? Não é? É mais direta? É mais prolixa? É verborrágica. Eu tava com muita saudade, tava carente de uma leitura assim de crianças, de retratar uma infância cercada do extraordinário, principalmente em histórias de horror. E é isso que essa leitura me trouxe: amizade, lealdade, infância, família, morte, velhice, vida. O horror retratado aqui é muito sutil, mas ele tem muita força mesmo assim, porque o autor ele pega muito sobre o que ronda o inimaginável. Ele tenta detalhar bem as atrações, o que seria, e muita coisa fica no seu imaginário. E mesmo sendo muito curtinho, ele demanda muita atenção, ele é bem denso. Então, tem gente que coloca numa TBR, por exemplo, pegar esse horror aqui, poucas páginas, vou matar rápido, e acaba levando um grande baque. Tudo por conta da narrativa, porque mesmo nas passagens mais simples, o autor ele dá aquela narrativa poética, muitas vezes alegórica, até um tonzinho meio lírico, então sim, vai demandar uma atenção. Se você gosta de livros com diálogos bem profundos, com história de criança mesmo envolvendo o extraordinário, o sobrenatural, você pode gostar, tem muita probabilidade de gostar. Esse tonzinho alegórico com macabro funcionou muito bem para mim, mas não vai funcionar para todo mundo, com toda certeza. Segue muito aquela máxima também que não existe o mesmo livro para duas pessoas. Esse aqui é um exemplo claríssimo disso. Vi alguns reviews por aí, algumas pessoas consideram verborrágico, outras pessoas consideram desinteressante. Eu achei uma delícia, gostei demais, fiquei bem imerso, a ambientação me surpreendeu muito. Esse macabro também com contos de fadas, como bruxas, circo, seres malignos que são além da compreensão, caiu muito, mas muito bem para mim. Então, se você está buscando um livro de horror que é curto, mas ao mesmo tempo bem denso, com bons diálogos, boas personagens, uma boa história de amizade infantil, pode te surpreender positivamente. Bora falar de uma fantasia que eu amo de paixão, de um autor que sempre me surpreende.
Vou falar sobre Conan o Bárbaro, volume 2, do Robert Howard. Tido por muitos como o inventor do subgênero da fantasia, o espada e feitiçaria, que é muito caracterizado por heróis espadachins envolvidos em confrontos brutais, violentos. Também muito cercado do inimaginável, do horror cósmico em muitos momentos, da bruxaria, do próprio nome mesmo, feitiçaria. A gente tem aqui mais uma antologia de contos, essa aqui é o volume 2 de 3, foi trazido ao Brasil essa coleção completa pela editora Pipoca e Nanquim. E bem bacana a iniciativa de trazer todos os contos em ordem cronológica que saíram lá fora na emblemática revista Pulp Weird Tales. Antes de falar sobre os contos, eu queria falar sobre essa edição aqui, porque a ideia é fenomenal, é muito boa mesmo. A editora trouxe essa edição, né? As 3 edições em capa dura, mas ele tem essa capa de acetato para o título não ficar em cima da imagem imortal do Conan pelas mãos do Frank Frazetta. E não só a parte de fora é maravilhosa, como dentro também. Todos os contos, antes de cada conto, a gente tem qual a capa da revista que ele foi lançado e também ilustrações do próprio Frazetta sobre o conto em si para já dar aquela imersão, aquela boa contextualizada. E é sensacional, eu gosto muito mesmo. Eu sou muito fã de fantasia, sou muito fã de espada e feitiçaria, consumi muitos quadrinhos do Conan e muito mais engraçado ainda que eu consumi alguns quadrinhos do Conan quando eu era moleque e encontrei os contos aqui. Então eu tava lendo com aquele sentimento de, mas isso aqui não me é estranho. E nessa antologia 2 a gente tem uma fase do Conan muito mais puxado pro ladrão e pro pirata. No volume 1 a gente tinha até alguns momentos em que o Conan vira rei. Então eu gosto muito mais dessa fase bandida dele. E o Howard mexia muito bem com a imaginação, ele descrevia muito bem. Algumas passagens são até muito alongadas para ele descrever o cenário. Mexia muito bem também com o horror cósmico, inimaginável. E com certeza traz boas doses de pancadaria, boas doses de testosterona. Gosto muito como ele... O Howard era muito fã do Conan, como ele descrevia as cenas do Conan. O Cimério olhou com aqueles gélidos olhos azuis, o Cimério tinha aqueles músculos titânicos, se movia com a velocidade de um tigre. Isso aqui é uma excelente experiência de antologia de contos, são 7 no total. Se você é um fã de fantasia, com certeza você vai se esbaldar. Se você não é tão habituado a ler esse tipo de gênero e quer ter uma experiência boa de espada e feitiçaria, vai atrás. Eu acho que está esgotado ou vai voltar a reimpressão pela editora, mas tenta adquirir essas 3 antologias. Com certeza o maior nome desse subgênero, o cara que traz muito esse mix do mundano com o místico muito bem. O que pode dar uma incomodada em alguns leitores, e em alguns momentos me incomodou, é justamente o que me agrada também, que são as descrições muito alongadas. Às vezes, se você deixar a sua cabeça ir um pouco embora, você acaba perdendo o que ele queria dizer. Fica um pouco cansativo em alguns momentos, eu vi alguns reviews falando justamente isso, mas é em prol da imersão, em prol da ambientação. Então eu digo que me agradou e me desagradou, não na mesma proporção. Eu tenho muito mais coisa positiva para falar do que o contrário. E eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais, uma vontade de adquirir essa edição quando encontrá-la por aí, que é um pouco sobre a narrativa do Howard, de quão poderosa ela é. Vou ler um trechinho para vocês, espero que vocês gostem. Quero viver intensamente enquanto puder. Quero conhecer o sumo delicioso da carne vermelha e do vinho forte em meu palato. O abraço quente de braços delicados, a exultação louca da batalha, quando as lâminas azuladas faiscam e o sangue jorra. E com isso estou satisfeito. Deixe que os professores, sacerdotes e filósofos meditem sobre questões de realidade e de ilusão. Sei o seguinte, se a vida é uma ilusão, então eu também sou. E, portanto, a ilusão é real para mim. Estou vivo, eu queimo de vida, eu amo, eu mato, e isso me basta. Falar um pouco sobre esse livro que eu estava num mega hype de ler, Em Águas Profundas, da norte-americana Patricia Highsmith. Considerada a maior escritora de thrillers criminais pela revista Time, dona de
múltiplas obras que viraram adaptações cinematográficas de muito respeito. Aqui a gente tem a história do Vic e da Melinda, casados, têm uma filha pequena e eles têm um relacionamento pouco comum. A Melinda pode ter quantos amantes ela quiser, desde que ela não leve a família para o caos de um divórcio. A regra funciona muito bem até que deixa de funcionar. O Vic começa a se incomodar muito com alguns desses amantes que a Melinda arruma e leva para sua própria casa e decide dar um basta em tudo isso. E esse basta vem com algumas medidas bem sérias. Galera, e sempre sendo sincero com vocês, trazendo as minhas experiências do jeito que aconteceu. Eu não gostei do Em Águas Profundas. Foi um livro que não me caiu bem e não foi muito culpa do hype. A autora escreve muito bem, me prendeu, mas pelos motivos errados. Porque eu li querendo ver onde ia dar, não naquela ansiedade de quero mais, e sim de é isso aqui. Eu achei a trama muito inverossímil, demais, ainda mais quando na sinopse, na máxima de a gente ter um marido que não queria arrastar a família para o caos de um divórcio, acaba aceitando uma humilhação pública que seria pior do que esse caos. Porque a Melinda, ela leva esses amantes nas reuniões que eles têm de amigos. Esse casal tem vários amigos que fazem festas, se reúnem direto para churrasco, para drinks, e a Melinda leva os amantes lá, nesses lugares, nessas reuniões. E todos os amigos ficam até sem graça, são cenas bem patéticas. E não só isso, a Melinda leva os amantes para sua própria casa com uma filha pequena. Então ela conhece pessoas no bar, na mesma noite ela leva para sua casa. Os amigos da família olham com pena e até com raiva da Melinda, porque eu vi que não se manifesta. A filha tem que conviver com esses caras que ficam indo na sua casa. Ela tem essa família completamente disfuncional, porque a mãe é negligente, o pai é conivente, a casa é repleta de bebidas. Então, assim, o caos do divórcio seria o de menos. Fora essa trama não me descer, eu achei as personagens completamente desinteressantes. O Vic é um cara com hobbies esquisitos, coisas estranhas. A Melinda, ela chega a dar muita raiva em vários momentos, onde ela coloca os amantes que ela conhece num bar acima da sua própria família, tenta ao máximo ser desagradável com o Vic, que também é muito desagradável, então carisma, os personagens que eu não me importei. E quando eu não consigo comprar, quando eu acho esses personagens desinteressantes, nada do que acontece com eles me afeta. Então, por isso que eu digo que ele me prendeu pelos motivos errados, e não pela angústia de querer mais dessas pessoas. Existe também um princípio dramático que esse livro salta, assim, ele me trouxe muito enquanto eu estava lendo, que é conhecido como Chekhov's Gun. Esse princípio estabelece que todos os elementos de uma trama devem ser necessários, e os elementos irrelevantes devem ser descartados, devem ser removidos. Se no ato 1 de uma peça teatral você tem uma arma pendurada na parede, essa arma precisa ser utilizada em qualquer um dos atos, nem que seja o último. Se ela não vai ser usada, por que você tem uma arma pendurada? Tem muito disso aqui. Elementos que a autora jogou e que não são utilizados, que você pensa que vai ter alguma utilidade e que no final não teve. Os hobbies do Vic falam muito sobre isso também. Além dele ter esses elementos que ele apresenta e que não utiliza, eu achei um looping infinito. O Melinda conhece um amante, leva para casa, o Vic se incomoda, depois ela conhece outro, leva para casa, o Vic se incomoda e fica rodando nisso até o final. Escreve muitíssimo bem, por isso que me prendeu. Mas eu não gostei da trama, achei, como disse, inverossímil, mas convido vocês, leitores, navegantes, visitantes, a darem uma chance. Tem muita gente dando 5 estrelas, muita gente dando nota alta, mas também tem muita gente dando nota baixa e cerca muito por esse mesmo motivo. Mais uma vez reforço, as minhas opiniões são pessoais e não existe uma obra a mesma para duas pessoas. As experiências são completamente diferentes, leva em conta bagagem, leva momento, sentimento, enfim. Dá uma chance, e se você já deu, me conta o que achou.
Falar um pouco sobre esse livro aqui que vem recebendo uma divulgação bem massiva e opiniões também bem mistas. Falo sobre Assim que se perde a Guerra do Tempo, de Amal El-Mohtar e Max Gladstone. Vencedor dos 3 principais prêmios da ficção científica na categoria de novelas. Muito dessa obra aqui a gente pode considerar como epistolar, que é o tipo de narrativa que se passa através de cartas, jornais, correspondências. Temos aqui nessa história 2 agentes, a Red e a Blue, e elas são de facções rivais e travam uma guerra através do espaço e do tempo. Elas viajam em diferentes linhas temporais para alterar algumas realidades, e como são rivais, elas acabam em um certo momento trocando algumas correspondências que começam como provocações e vão evoluindo, de um flerte até chegar num romance inabalável. Galera, meus sentimentos sobre Assim que se perde a Guerra do Tempo são bem mistos. Assim como eu disse no começo que as opiniões são mistas, a minha também é. Terminei essa semana, ainda tô digerindo o que eu li aqui, mas no geral, pegando toda a experiência com a leitura, eu não gostei. A novela é belíssima, principalmente na parte das cartas, mas o tipo de narrativa que é bem puxado pro poético, mas escrito de uma forma bem confusa e pouco coesa, me deu uma afastada, me deixou aquele gosto amargo na garganta. O pano de fundo da ficção científica é parcamente explorado aqui, e ele foi muito reconhecido em ficção científica por ele usar o elemento de viagem no tempo. Mas como elas viajam no tempo não se fala. Por quê? Quais são as consequências? Quais são os objetivos das 2 agências? Não sabemos. Quais são as consequências da guerra? Quais são os meios utilizados para viajar no tempo? Tudo isso não é explorado aqui. E nos comentários com certeza alguém vai falar, mas Bruno, não era a intenção falar sobre qual era a guerra, o que elas estavam fazendo, era muito mais para falar sobre o amor. Eu sei, eu captei essa mensagem. O foco é realmente o relacionamento das 2, mas eu também não consegui comprar muito o relacionamento. Porque eu não sei quem são essas pessoas, por que elas lutam, qual é a raça delas? Os autores não descreveram como elas são fisicamente. Então eu já não consegui criar uma conexão porque eu não consegui imaginá-las como elas são. Eu não sei nem se elas são humanas ou não. Mas eu aceito, o romance é realmente muito bonito, tem algumas passagens bem filosóficas. Eu mesmo, no Kindle, eu destaquei várias frases, coisas bonitas, um sentimento muito aflorado. Mas eu não consegui me conectar com esse romance porque eu não sabia quem eram essas pessoas. Outro ponto que afasta é porque a narrativa ela é muito rebuscada, muito poética. Em muitos momentos eu não consegui nem visualizar o que era dito, porque parece que ele é escrito dessa forma confusa, e a tradução aqui foi belíssima, galera, belíssima, muito bem colocada as palavras, dá pra entender, mas é muito confuso. Vi gente lendo no inglês também que desistiu, gente acostumada de ler inglês desistiu porque pensou, nossa, vou esperar a tradução aqui pra ver se eu entendo melhor. E mesmo assim acabou não entendendo muita coisa. Uma das coisas que me faz curtir muito uma leitura também é o quanto ela me prende. Quão fluida é essa leitura? As páginas vão virando, acaba o capítulo, você quer ler mais, você quer entender, você quer mais dessas pessoas, e aqui eu não senti isso. Quando mostra, os capítulos são muito separados entre alguns momentos da Red e da Blue. Quando acaba esse capítulo, vem uma carta que uma vai deixando para outra em alguns momentos do tempo, em alguns lugares diferentes. E eu ficava esperando muito essa parte das cartas, porque as cartas são muito da essência do livro. As passagens que elas estão alterando as realidades, ou em alguns lugares que você não entende o que elas estão fazendo, não me prendeu. Então não foi fluido para mim, e ao mesmo tempo não foi prazeroso chegar até o final. E é isso, o sentimento é misto porque eu gosto do romance, das cartas, eu acho ele muito bem escrito, mas eu não me conectei com essas cartas, eu não me conectei com essas pessoas, porque em suma, não sabia quem eram elas. Convido vocês a darem uma chance também, viu, galera? Esse livro aqui tem recebido muitos elogios. Ele venceu os 3 grandes prêmios da ficção científica em novela, o Hugo, Nebula e o Locus. Ele tem uma probabilidade aí de agradar e desagradar. É muito difícil saber qual é o perfil que vai gostar. Até quem gosta muito, eu vi os reviews que dizem: gostei muito, não é para todo mundo. Isso aqui é o que esse livro representa. Não é para todo mundo, então eu convido vocês a tirarem suas próprias conclusões.
Tava prometido, encalhado muito tempo. Quem conhece os vídeos mais antigos sabe disso. Vou falar um pouco sobre fragmentos do horror do mangaka Junji Ito. Tão falado ultimamente Junji Ito, um dos maiores nomes do mangá de horror, um cara feríssimo, muito reconhecido, e ele caiu na boca do povo aí do Brasil justamente pelo lançamento do Pipoca e Nanquim, resgatou a obra Tomie em 2 volumes e acabou esgotando durante a pré-venda, se esgotou numa velocidade absurda, o que mostra o poder desse camarada que eu vinha adiando ler. Em Fragmentos do Horror a gente tem uma antologia de contos bem curtos que permeiam muito um horror macabro, bem puxado para o escatológico, um toque bem grande de surrealismo também, que gera alguns resultados bem bizarros. E eu falo para vocês que o pior conto desse mangá aqui, ele ainda assim é muito bom, que mostra também muita força. Eu gostei de tudo aqui, todos eles. Então quando eu paro para pensar qual foi o mais fraquinho, mesmo assim eu gostei. E eu já falei em outros vídeos do canal quanto eu gosto de contos de horror. Eu acho que funciona muito essa fórmula, porque ele vem para chocar, ele traz um resultado muito bizarro, ele não precisa se amarrar bem, o horror ele pode jogar alguma coisa assustadora e pode encerrar ali, ele não precisa ser tão coeso assim. Esse é o benefício do conto de horror e o Junji Ito pega esse benefício. Foi realmente uma excelente primeira experiência de conhecer o Junji Ito. Muita gente me recomenda outras de suas obras, vou comentar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas eu gostei de ter começado com isso aqui, porque ele trabalha muito bem de forma gráfica, consegue te chocar, consegue te assustar, e uma coisa que eu adorei foi como ele usa elementos muito comuns no cinema oriental. No ocidental também, mas é muito mais no oriental do horror, quando você tem uma cena que foca o personagem, uma personagem protagonista, por exemplo, e ele arregala o olho, você não sabe o que ele está vendo, e de repente ele troca de câmera e mostra o que ele viu. E você fica chocado junto com ele. E o autor usa muito bem isso aqui, ele guarda para o último quadro alguma personagem arregalando os olhos, tomando algum tipo de susto e te força a virar a página. E vai por sua conta em risco. Quando você vira a página, você leva o susto que a pessoa estava vendo. E em muitos momentos são artes que pegam as 2 páginas e é recheado de informação que você fica meio tonto. Vou deixar para vocês quais foram os contos que mais me agradaram e o que eu mais gostei para ver se a gente bate. Deixa aí nos comentários se você já leu para ver se a gente tá aí conectado. Meu favorito foi o Tomio, Gola Rolê Vermelha. Muita aflição, muita aflição mesmo. Fiquei bem chocado. Sabe quando dói a batata da perna quando você tá com aflição? Doeu a minha. Suave a Deus é demais. Dissecação Chan também me deu bons calafrios. Pássaro Negro também achei, bugou muito meu cérebro. E A Mulher que Sussurra foram os grandes destaques. E eu citei quase todos, né? Pra vocês verem quanto essa obra me agradou. Terminei a leitura, já comprei o Uzumaki, que muita gente, lê o Uzumaki, Bruno, tem que ler o Uzumaki. Comprei o Uzumaki, ele estava fora de circulação aí, tinha sido esgotado. Com o sucesso de Tomie, a editora Devir relançou, reimprimiu, então vai atrás que ele esgota rápido, acho que já está indo para a 3ª ou 4ª edição. E os 2 Tomies também vão aí entrar com certeza na minha lista de leituras. O volume 1 já foi entregue pela editora Pipoca e Nanquim, o 2º volume na data de publicação desse vídeo aqui está em pré-venda. Vou esperar ter os 2 para ler tudo de uma vez, que com certeza é uma coisa que o primeiro volume vai querer me chamar para o segundo e eu não quero ficar órfão. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Essas foram as minhas experiências com algumas das minhas últimas leituras. Lembrando que são opiniões completamente pessoais, não levem pro coração. Se concorda, discorda, deixa aí nos comentários, vamos bater um papo. Quem sabe vocês conseguem me fazer enxergar algumas das minhas opiniões sob outra ótica. O importante é trazer para vocês aqui um conteúdo sem meias verdades, trazendo as minhas experiências nuas e cruas, como eu fiz nesse vídeo. Se gostou de tudo, deixa aquele likezão. Se não deu um like até agora, desce lá, vê se deu. Se não deu, deixa o like, se inscreve, ajuda o produtor de conteúdo. Coloquei bastante energia, bastante carinho, muito amor nessa edição. E é isso, galera. Fico por aqui, deixo beijo grande, abraço de urso carinhoso apertado de sempre. Fui.